Olá amigos, estamos preparando esse vídeo para falar sobre história dos povos da Mesopotâmia. Nós já temos falado em outros vídeos sobre a origem, o surgimento das cidades. E dentro da dinâmica das cidades, a importância dos centros de poder. E como um dos principais centros locais da administração do poder, a importância dos templos, das experiências religiosas, dos templos religiosos. Centros de poder. Por que o templo é o centro de poder? Quem administra? Quais são as principais divindades? Quais elementos envolvem o templo? Foi no contexto dessas mudanças, ou seja, no surgimento das cidades, que as decisões sobre a vida da sociedade passaram a ser tomadas pelos grupos mais poderosos. Quais eram os grupos mais poderosos no surgimento das cidades? Grupos poderosos que controlavam o poder. Sobretudo, estamos falando dos templos. Os templos nascendo da figura do sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, oferece as dádivas da comunidade. A influência do sacerdote, a presença do sacerdote nos templos e os palácios, o rei e sua corte. Os templos, diretamente vamos falar dos templos. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, isto é, veneravam, adoravam, cultuavam diversas divindades, muitos dos quais relacionados a uma religião com experiências relacionadas com a natureza, com os elementos da natureza. Por exemplo, ao deus do céu, que é o Anu, o Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, Enlil, deus do ar e do destino, Shamash, deus do sol e da justiça, Nimá, deusa da terra e da fertilidade, e Enki, deus das águas, da sabedoria e das técnicas. Vejam todos os elementos ligados à natureza: terra, água, fogo, o ar. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, as experiências religiosas, as cerimônias religiosas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas. Tem os funcionários do sagrado. As bênçãos passavam pelas mãos daquelas pessoas, as experiências religiosas, os rituais, as iniciações aos rituais, aos sacerdotes e as sacerdotisas que reuniam em diversas corporações dedicada ao culto de determinado Deus, de determinada divindade. Então, o sacerdote e as sacerdotisas eram os representantes das divindades. Vejam bem, não é mera coincidência. Era comum as cidades terem um Deus protetor, um padroeiro, ter a sua matriz. Quem manifestar o Deus mais poderoso mandava naquela cidade e mandava na região, para a qual se construía um templo principal, uma matriz. Além das funções religiosas, veja bem, além das funções religiosas, os representantes do sagrado, os funcionários do sagrado, os sacerdotes e as sacerdotisas do templo, também exerciam atividades econômicas, mexiam com o dinheiro, com o valor. Por que eles exerciam atividades religiosas? Devido às oferendas recebidas dos fiéis, acumularam um grande patrimônio de terras. Tudo isso em nome do sagrado. Rebanhos, plantações e oficinas artesanais. Tudo isso em nome de Deus, em nome da divindade. Então a função era religiosa, as pessoas com sentido de gratidão, de benevolência, de participação, colocavam tudo nas mãos dos líderes religiosos. Também desenvolveram um ativo comércio com as regiões vizinhas. Atividade sagrada, atividade econômica, atividade comercial, acúmulo de riquezas. Veja a importância do templo nas decisões de poder, decisões econômicas, decisões políticas, tudo isso em nome do sagrado. Para controlar tudo isso e fazer a contabilidade do templo, o que era a contabilidade do templo? Relação de produtos, recebimentos, pagamentos e empréstimos. Os sacerdotes desenvolveram um sistema de escrita e numeração. Veja bem,
Muitos dos sacerdotes também teriam exercido grande influência política na Mesopotâmia, em razão do seu poder religioso e econômico, sobretudo nas comunidades, nas sociedades suméria. Então veja, até aqui nós meditamos, falamos sobre a importância do templo, a importância da experiência religiosa. Primeiro, a religião enquanto oriunda da experiências um Deus politeísta, uma comunidade politeísta, acreditava em várias divindades ligadas à natureza, a terra, o ar, o fogo, a água, as lideranças religiosas como representantes desse sagrado, também por acúmulo das riquezas, os representantes religiosos também têm muita influência econômica e influência política. E em torno do templo como fonte, como centro do poder, começa a surgir também a questão da escrita. Tudo a partir da questão econômica, a questão da contabilidade, a influência dos sacerdotes, das sacerdotisas. Veja a influência da religião, veja a importância dos templos. No início das nossas primeiras civilizações, no início das primeiras comunidades. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, estamos falando surgimento das primeiras cidades, das comunidades, dos povos mesopotâmicos. Estamos falando aqui da Mesopotâmia. Templo, sacerdote, sacerdotisa, culto, sagrado, economia, escrita, tudo isso para dizer como que se constrói o poder. As experiências de um povo absorvido, acolhido por os líderes religiosos e assim difundido, divulgado, perpetuado, e hoje temos esses dados. Aula de história, cidades mesopotâmicas, centro de poder. Primeiro ponto que se trata do poder, a importância dos templos.